Nós estamos começando mais um programa, a JPS Convida, aqui no canal Arte Agora. E dessa vez nós vamos voltar a conversar com o pesquisador José Vanderlei, que é um especialista em ufologia. Nós já tivemos 3 programas. Nos 3 primeiros, nós conversamos sobre a Bíblia segundo a ufologia, e ele demonstrou aqui, mostrou alguns fenômenos muito interessantes. E hoje nós vamos continuar a conversa tratando o olhar que a ufologia lança sobre as diversas religiões. Cada religião tem suas crenças, seus ensinamentos, e, naturalmente, a ufologia os considera de uma forma específica. E o José Vanderlei, como especialista, um pesquisador, ele vai nos trazer algumas considerações que a ufologia faz sobre religiões. Vai ser, mas eu tenho certeza que será mais um encontro interessantíssimo, e vamos chegar, o José Vanderlei já está na sala. Ele é uma pessoa extremamente qualificada, é um engenheiro, uma pessoa que estuda o assunto já há muito tempo, e vamos ver como é que vai ser a nossa conversa. Eu, da minha parte, estou extremamente esperançoso e ansioso para ouvir as abordagens que o José Vanderlei faz sobre as diversas religiões. Vai ser muito interessante. Religiões, ela tem naturalmente aquela parte dogmática, que as pessoas são levadas a acreditar, mesmo que a lógica aponte no outro sentido, mas, de qualquer forma, quando se coloca na observação um outro olhar, e o olhar da ufologia é muito interessante, né? Ele introduz assuntos que não são muito usuais, se leva a algumas conclusões muito interessantes. Da minha parte, como todo mundo sabe, eu achava que era agnóstico, até conversar com o meu amigo Yamunacharya, o Maharaji. Ele me explicou que, a rigor, eu não sou um agnóstico, eu sou um teísta. De qualquer forma, eu acredito muito em Deus, não tenho religião, trato todas com muito respeito. E está chegando o Vanderlei. O Vanderlei já está na nossa antessala, fazendo as conexões de som e imagem, e seguramente nós vamos ter outro encontro muito interessante. Chegou José Vanderlei, um pesquisador, um engenheiro, um especialista. Tudo bom, Vanderlei? Como é que você está? Eu estava dizendo, Vanderlei, para os nossos pessoas que nos acompanham, que nós fizemos um brevíssimo resumo daqueles nossos 3 últimos encontros, que foram encontros que trataram da Bíblia sob o olhar da ufologia, e essa abordagem é feita por um especialista, né? Uma pessoa que se dedica ao assunto, um pesquisador amplamente qualificado. E hoje nós vamos ver um outro ponto, que é exatamente o olhar da ufologia sobre as diversas religiões. E eu tenho certeza que o encontro vai ser espetacular. E com a palavra, o nosso queridíssimo pesquisador, meu colega engenheiro, José Vanderlei. Vanderlei, a bola é contigo. Um abraço, bem-vindo, e pode nos encher de dúvidas e de novos conhecimentos. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Nós falamos exatamente nas últimas 3 apresentações sobre teologia dentro, sobre a ótica da Bíblia, né? E fizemos exatamente aquele paralelo com o livro dos Sumérios. E Houve um pequeno problema. Essa instabilidade, ela já vem ocorrendo de algum tempo. A instabilidade ela está ocorrendo exatamente na região do Recife,
que é onde o nosso pesquisador, o nosso colega está instalado, mas ele vai voltar. E eu tenho certeza que, se nós tivermos sorte, e se Deus quiser, nós vamos fazer um grande encontro com a palavra o nosso queridíssimo José Vanderlei para dar sequência à abordagem. E, como eu disse, nós estamos com essa dificuldade. Os Precisamos programas que voltar um são pouquinho. feitos ao vivo pela internet, ela tem essa característica. Nós dependemos do sinal firme da internet. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção e aceito como forma dogmática que Deus vai nos proteger e a gente vai fazer esse programa de uma forma muito boa. Deus e os ETs. Vanderlei, palavra contigo. Ótimo, vamos conseguir, com certeza. Então, eu dei uma introdução dizendo que nós precisamos voltar um pouquinho à nossa última palestra, né, falando ainda sobre os sumérios, porque a partir de um determinado ponto, tem alguns outros entendimentos relativos às religiões. Tá? Então, eu parei ali exatamente em Moisés. Tá? E Moisés, né, também que estava exatamente no livro dos Sumérios, né, era um divisor de águas, né, tanto na Bíblia como na história dos Anunnakis. Então, logo após que houve o dilúvio, né, os seriam aqueles povos que vieram dos céus, esperaram realmente a terra secar e voltaram ali no rio Tigres e Eufrates a recolonizar a cidade do Siná. E assim foi instalada uma nova dinastia Anunnaki, exatamente sempre com os filhos Enki e Enil. E agora com suas mulheres na terra formada Marduk e Nureita. Esse Marduk conta a história de Marduk. Ela foi para o Egito, né? E criou a dinastia faraônica, isso próximo ali a 3.000 anos atrás. Então, existe a confirmação dessa ida de Marduk ao Egito, que se transformaria posteriormente no Ra, que é conhecido o deus egípcio. E do pós-dilúvio, no caso, é estabelecer ali no Egito, por isso a informação tão importante é que o Egito teria uma conexão espacial crucial a todo o sistema dos Anunnakis. Então, a partir daí, né, nós vamos ter a história também de uma cidade cuja uma torre levaria até o alcance dos céus, e nós conhecemos essa cidade na Bíblia como sendo a Torre de Babel, né? E que na época não foi usada como foi criado no Egito, porque no Egito, na terra de Israel, não tinha aquelas pedras, e eles precisaram construir através de tijolos e betume que existiam. Então, eles construíram essa Torre de Babel, né? E que, posteriormente, conta a história exatamente na Bíblia, que foi destruída por Deus, né? Como um castigo. Ali houve a dos idiomas, né? Mas a nossa ideia era por que ele foi construir a Torre de Babel. A Torre de Babel, na realidade, significaria para os Anunnakis uma torre de observação tanto dos solstícios quanto dos equinócios, colocando ali o centro de todas as atividades espaciais no planeta Terra. Esse episódio, né, posteriormente,
além da construção da Torre de Babel, criou também uma terceira dinastia, que nós vamos ser com realmente muito importante, que vai nos revelar um fato muito interessante, que foi o Abraão. O Abraão, conta-se na Bíblia, e foi mostrado a ele que seria destruído as duas cidades porque era muito cheia de pecados. E ele interviu junto àqueles anjos, né, que vieram para destruir aquelas cidades, pedindo clemência àqueles povos que ali estavam. E teve toda uma negociação, né, entre aspas, né, de solicitação para que não destruísse, mesmo que existisse apenas 20 justos. E foi dito a ele que não a destruiria se tivesse 20 justos. E que naquele momento, na Bíblia, nós conhecemos, então, a história da vida de alguns personagens da Bíblia. Mas ainda não é o nosso momento. O momento vai um pouco mais à frente. O período de Abraão, o momento mais importante é exatamente quando eclodiu uma guerra falada pelas tábuas dos Anunnakis, pelas tábuas dos Sumérios. Existia uma guerra entre os homens e os ditos deuses, e que os deuses estavam muito aborrecidos com eles, e quiseram, assim, destruir essas duas cidades. Essas duas cidades, faladas tanto na Bíblia quanto nas tábuas, são exatamente as cidades que nós conhecemos como Sodoma e Gomorra. Fala que essas cidades foram destruídas não por algo natural, um terremoto, né, uma avalanche, alguma coisa nesse, mas sim por uma arma atômica, isso ditos nas tabuletas dos Sumérios. Essa arma seria, em tese, a primeira bomba atômica soltada no planeta Terra. O que nos leva a crer que, naquela época, já existia uma analogia desses deuses com relação à criação de armas de nível. A Bíblia cita, né, que, por várias vezes, né, relata visões do que aconteceu. E ele, um dia, no dia do acontecimento de Sodoma e Gomorra, Abraão levantou-se mais cedo e olhou em direção a essas duas cidades. E na planície subia uma fumaça muito forte, né? Como se fosse uma grande fornalha pegando fogo. E existe um mesopotâmico que fala exatamente sobre esse momento, dizendo o seguinte, que os deuses abandonaram o seu posto e foram às alturas dos céus. Isso ele falando exatamente sobre aquele fato acontecido, sobre aquela guerra, ou suposta guerra, entre os deuses e os homens acontecendo em Sodoma e Gomorra. O interessante é que, atualmente, na região acometida por essa possível explosão nuclear, está coberta de pedras enegrecidas e totalmente esmagadas, contendo grande quantidade de urânio 235, que é exatamente compostos exatamente de uma bomba atômica. Por isso, essa ideia se revela verdadeira das tabuletas dos Sumérios e se revela de uma forma contada através da Bíblia. Então, se vocês tiverem curiosidade, existe inclusive
uma vista aérea desse local e que existe nesse local uma grande cratera. Essa explosão nuclear fez desaparecer a civilização suméria. Uma nuvem nuclear mortal aproximadamente há 2.000 e poucos anos atrás, né? Tende-se a ideia que foi há 2014 anos antes de Cristo. Então, seria mais ou menos essa a idade dessa primeira explosão nuclear conhecida aqui na Terra, registrada dos livros dos Anunnakis, dos Sumérios, da história dos Anunnakis, dos Sumérios, e reportada através exatamente da grande destruição de Sodoma e Gomorra da Bíblia. Bem, feito este complemento histórico, passamos então a fazer uma varredura das demais religiões com questão à ufologia. Nós vemos, primeiro, entender o que é na realidade a religião. Então, a religião seria um conjunto de sistemas, né, culturas e crenças, né, de visões, de palavras, de sonhos, que foram conhecidas e que se relacionam à humanidade com a espiritualidade e com seus próprios valores. Ou seja, a religião veio do termo religar. Ou seja, estamos religando o ato que naturalmente é perdido entre o ser humano e aquilo que é superior. Entenda-se aí o superior como sendo uma espiritualidade ou uma crença, né? Então, nós temos esses dois fatores muito importantes. A espiritualidade está mais com relação à criação divina, né? E a crença da existência de outros mundos, de outros seres. Através dessas duas observações, o mais importante é que, se nós hoje estamos religando o que nós perdemos, então, futura, né, essa ligação será exatamente o conhecimento do que nós não temos hoje. E não será mais chamada de religação, pois estaremos vivendo em pleno conhecimento de todas as nossas raízes, consequentemente, de todas as nossas crenças relacionadas ao que nós intimamente sentimos, né? Muitas pessoas creem que não vivem daqui da Terra, que são apenas, vamos dizer, hóspedes no momento aqui no planeta, e que o seu futuro, né, não está aqui, ele está lá fora. Nós somos exatamente fruto delas. E é exatamente com essa visão a maioria dos povos indígenas se sente, né? Então, os indígenas falam, praticamente todos os indígenas, não são todos, cada um tem uma peculiaridadezinha, mas observando tudo que aqueles que eles falam, né, eles vão sempre detalhar a sua espiritualidade, o seu Deus, né? Eles são povos que vieram das estrelas e que trouxeram conhecimento de vivência ao homem. Ou seja, eles coabitaram aqui na Terra com os homens, os indígenas, no caso, e que trouxeram todas as informações que hoje eles detêm, né? Então, todo o conhecimento são a todos os tipos de atividade, né, pelos povos indígenas, dito pelos povos indígenas, são exatamente povos das estrelas. E eles dizem, inclusive, em alguns povos, que foram trazidos das estrelas para habitar aqui na Terra. Então, essa é a crença da maioria, ou da grande maioria,
dos povos indígenas. Então, são povos, né? Se você tem uma pureza muito grande, né? Eles não têm como ter essa noção que nós temos hoje, né? Inclusive de nossa tecnologia. Se nós chegarmos a algumas tribos ainda muito antigas, né? E apresentarmos algumas tecnologias, eles vão desconhecer completamente daquilo que nós estamos falando. Eu lembro até de um caso, né, que no Brasil, né, onde um comandante, né, queria tomar uma terra e ele pegou um panelão e tocou fogo, dizendo que se por acaso os índios ali não saíssem, né, ele ia tocar fogo em todos os rios, né? E na realidade era uma bacia cheia de um produto inflamável. Mas para você ver, era como puro, né, a inocência daqueles povos. Imagine um povo daquele falar que vieram das estrelas, né? Então, a forma como eles falam natural é muito interessante. E há vários relatos, né, falando sobre esses povos. Lembro também, na época da guerra, tem um relato de uma tribo, de uma determinada ilha, que não conhecia o povo branco. E os americanos, por essa ilha, e criaram uma base para atacar o Japão. E eles índios ali começaram a adorar os americanos como sendo deuses. Deuses que vieram do céu, que não precisavam plantar, né? Que iam e voltavam aos céus, né? E que se comunicavam, né, a grandes distâncias, né, fazendo para eles alguns milagres. Então, nós temos, inclusive, teve um estudo dessa tribo falando sobre como os índios, aqueles índios, né, fizeram dos americanos, criando, inclusive, monumentos relativos a esses deuses. Fizeram até um avião de palha, totalmente de palha, né, e ficavam sempre olhando, adorando os céus na possibilidade de eles voltarem um dia à região. E isso fez uma pesquisa de longo tempo. Quem tiver mais interesse está na internet. Muito interessante, né, essa questão dos indígenas com relação a tudo aquilo que eles veem, a forma pura como eles sentem todo aquele processo de pessoas ou divindades que eles aqui vieram, nesse caso dos americanos. E nos povos mais antigos, aqueles povos que são povos das estrelas, de qual, inclusive, eles são descendentes. Mas vamos falar agora um pouco das atuais religiões, né? Então, antes do pré-cristianismo, nós temos, inclusive, um povo, né, que traduzia aí um pouco do nosso cristão de hoje, né? Nós temos aí os islandeses, que eram pré-cristãos, e acreditavam que os extraterrestres vieram das nuvens e forneceram aos homens também o conhecimento de como viver e um tipo de conhecimento de como orar a terra, né, olhar para o céu, né, todas aquelas informações que são ditas através de todos os povos. Então, os holandeses também tiveram esse contato, mas dizem que esses deuses, esses extraterrestres, vieram das nuvens para fornecer todo esse conhecimento.
Na própria Igreja Católica, voltando um pouco ainda à Igreja Católica, nós devemos lembrar que já se fala sobre extraterrestre, não é de hoje, não. Nós já falamos sobre extraterrestre, né, aproximadamente há 1000 anos atrás. A Igreja Católica já fala sobre isso. E essas conversas sobre extraterrestres, vou só dar um dado muito interessante, em 1891, certo? O Papa Leão XXIII estabeleceu o Observatório Espacial, que já estava para estudar os objetos voadores inexplicáveis. Não é de hoje que a Igreja Católica tem um conhecimento, né, guardado para si, mas demonstra, a partir desse momento, que eles estavam exatamente tentando conhecer também o que estava acontecendo e que eles não tinham explicação. Então, só para vocês terem, a gente já falou aqui sobre o Observatório do Vaticano, né? É um dos maiores observatórios do mundo, é um consórcio, inclusive, né? E que já foi dito, inclusive, em 2008, que eles estavam buscando vidas, a existência de vidas fora da Terra. Não só o catolicismo, mas também o budismo, né, é uma das religiões que muito acredita e se fala dos mundos. Inclusive, essa referência do budismo, né, ela tem uma proporção muito grande. Ela acredita que nós estamos hoje com vários mundos ocupados por entidades, por seres, e que nós, através da meditação, da mentalização, podemos alcançá-los, cada um no seu reino, sendo vivido em separado do reino da Terra. Tá? Mas eles têm esta crença que existe outros mundos e que nós podemos nos comunicar. Tanto é que quem tiver sem conhecer o budismo, ele fala exatamente sobre todas essas terras e todos esses seres, vamos dizer, seres parecidos com os humanos que existem em mundos. Temos alguns trechos do budismo que descrevem que são várias regiões no universo. Nem todas essas regiões elas são terrenas ou iguais à Terra. As pessoas vivem simultaneamente, mas não existe esse contato das regiões. Isso é um trecho tirado do budismo, mostrando a evidência de que existem pessoas ou seres em outros mundos, ao mesmo tempo que existem seres aqui na Terra, e que podem ser alcançados através do portal existente dentro de nós, como eu já falei, através desses portais universais, onde tem sua principal chave, a mentalização e a meditação. Vamos falar agora no islamismo. Nós vamos ter aí uma história muito interessante sobre Maomé e sua viagem. Essa ascensão de Maomé traz conhecimentos muito importantes. E, desde já, ela se conecta a um outro relato que nós também já fizemos aqui, que é do profeta Enoque. Então, ele fala que todos aqueles que vieram aqui, Jesus, Enoque, Abraão, Moisés, eram profetas, e que
seus relatos super interessantes. Ele fala de uma viagem com o anjo Gabriel, e que ele foi levado de Meca até Jerusalém, passando por vários pontos. O interessante é que, posteriormente a isso, ele foi levado aos sete céus, né, para conhecer a obra de Deus, vamos assim, certo? E muitos desses relatos já foram relatados através do profeta do livro de Enoque. Então, o profeta Mohamed, né, viajou com o anjo Gabriel de Jerusalém e depois subiu aos sete céus, entrando na presença do divino. A primeira viagem foi chamada de Al-Isra, e essa viagem para a Meca, para Jerusalém, e a segunda de Al, que foi a viagem para os céus. Diz que, e relata que essa foi uma jornada real de corpo e alma. Ele não foi um sonho, e ele estava, naquele momento, sã de todas as suas faculdades. E se deu através de uma criatura que seria a montaria para os poetas, né? Essa montaria seria um tipo de um animal branco, que era menor que uma mula e maior que um burro, e que foi trazido até ele. E esse animal se chamava Al-Burak. Então, seria, entre outras coisas, seria um tipo de nave ou um tipo de objeto que ele fez com relação à visão do que ele entendeu, que era maior que um burro, maior que um burro e menor que uma mula, né? Eu lembro essa passagem em analogia com os índios americanos, né? Os índios americanos chamavam o trem de cavalo de ferro, que, na realidade, se você reparar, não tem nenhuma semelhança fisiológica, mas para eles era a forma como eles entendiam aquele objeto. O cavalo de ferro, na realidade, para eles, era o trem. Então, veja que o trem solta fumaça, anda sobre trilhos, né? Puxa vários vagões, e assim como o cavalo, a fumaça talvez fosse as narinas do cavalo soltando a fumaça ou espirrando em algum momento, né? Adensando no ar, né? Ele puxava carroça, assim como eles puxavam alguns tipos de outro tipo de instrumento que existisse na época, e exatamente aquele trem como um cavalo de ferro. A mesma coisa na visão de Maomé. Então, ele via que era um cavalo branco, era um animal branco, que era menor que uma mula, maior que um burro, e que aqui é inclusive tratado como um corcel, né? Um corcel que nós fazemos até uma alusão a um cavalo, ou um corcel. E foi levado para o céu. E ele fala que esse animal, ele viajava a uma velocidade, né, maior que a visão dos olhos. E trata-se, caso, que era mais rápido do que ele alcançava um ponto como se fosse um piscar de olhos. Ele fala que o tempo que ficou fora, veja-se isso, não está incutido na maioria daquelas pessoas que são abduzidas. Ele fala que o tempo que ele levou para fazer esta vida
a Jerusalém e depois aos céus, ele, ao retornar à sua casa e à sua cama, ele sentiu que sua cama ainda estava quente, como se ele tivesse saído dali há um minuto atrás. Nós vemos em relatos de pessoas abduzidas exatamente esse caso, lapsos de tempo. Eles passam algumas horas ou de alguns períodos, de pequenos períodos, curtos períodos, e para a relação da Terra, do planeta Terra, são meses e até anos. E ele fala exatamente isso, que o tempo que ele levou para fazer essa viagem, né, a sua cama, da qual ele deixou, quando foi levado pelo anjo Gabriel, ainda estava quente, como se ele tivesse saído poucos instantes daquele local. Assim como o Alcorão, existe também uma outra livro sagrado chamado de Sunas, né? E falam ainda em tecnologias que não estavam presentes naquela época, mas que estariam presentes no futuro. É interessante essas passagens. Eles falam exatamente de tecnologias futuras e conhecimentos futuros, né? E o mais interessante ainda é que o próprio Maomé fala que tinha seres que não podiam ser vistos, né, pela maioria porque ele falava que esses seres eram infravermelhos. Ou seja, a maioria das pessoas elas não conseguem captar o infravermelho. Então, no tempo de Maomé, já se falava do infravermelho. Veja que coisa impressionante. E que o infravermelho, Maomé conseguiu identificar alguns seres que ali estavam ao seu redor e que as demais pessoas não conseguiam enxergar. Tanto é que Maomé foi descrito como uma pessoa que tanto via durante o dia como claramente durante a noite. Ainda na religião islâmica, nós vamos conhecer djinns. Os djinns, normalmente, nós conhecemos como, né, traduzidos popularmente como os gênios. E nós sabemos que são os gênios, né, pela toda uma fábula criada, inclusive, por Aladino, tapete mágico voador, né, que tinha um gênio, que era um gênio do bem, mas também existem há relatos dos gênios do mal, e que fazem alguns pesquisadores falam que esses djinns, na realidade, seriam os demônios, ou entidades brincalhonas, ou mesmo extraterrestres. Então, essa difusão de identidades dos djinns, ela é enorme, né? E temos alguns fatos muito interessantes com relação aos djinns, né? Pelos contos de fábulas que existiam e que ainda hoje, né? Então, eles não seriam anjos, eles seriam ou demônios, ou gênios, ou mesmo extraterrestres. E, como eu já falei, alguns seriam benevolentes, brincalhões e até mesmo enganadores e destruidores, né? Então, tem essa crença
na religião islamismo, né? Uma outra religião que nós também mostrar aqui, que é muito interessante e que hoje está sendo enormemente debatida, trazida a conhecimento e à luz de alguns relatos, inclusive de pesquisas atuais, né? É sobre o hinduísmo. O hinduísmo ele tem uma quantidade enorme de relatos de, por exemplo, aves voadoras. Nós conhecemos palácios voadores, palácios que faziam guerras nos céus. Isso na crença do hinduísmo, que é muito antes, muito lá atrás, e que traz ainda hoje informações de alguns equipamentos ou possíveis equipamentos que ainda não foram descobertos e que os cientistas hoje estão pesquisando e mostrando a sua funcionabilidade. Então, nós temos no Mahabharata informações, né, e relatos de engenharia que ainda não existe, mas que virá a existir. Assim como nós falamos agora do islamismo, né? De algumas tecnologias que não estavam presentes, mas estarão presentes no futuro. A mesma coisa, né, e a incidência dessa informação no Mahabharata. Eu peço a todos que pensem como tudo que nós estamos falando como um grande mosaico, né? Várias partes desse mosaico, onde você começa a montar esse mosaico para criar uma figura, como um quebra-cabeça. Tudo que está descrito sobre a face da Terra parte de um único princípio, que nós estamos ainda galgando para ter este conhecimento. Então, o Mahabharata é muito específico com relação a isso, né? Ele fala desses povos dos céus, fala de guerras nos céus, fala de naves voadoras, inclusive detalhando como essas naves eram produzidas. Não é à toa, fazendo aqui um grande parêntese, que o Hitler, ou a Alemanha, né, se interessavam pelo dito ocultismo. Eles buscavam, né, o conhecimento do desconhecido, dessas armas lógicas que existiam naquela época, mas já se falava numa época passada. Incrivelmente, ainda se fala de uma guerra, né, onde teria sido destruído 2 cidades por uma arma atômica. Novamente, nós vamos ver aqui que existe uma semelhança com cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra, que nós vamos, alguns minutos atrás, dentro do livro ou das tábuas dos Sumérios, falando sobre os Anunnakis. Nós vamos conhecer, ou novamente, rever essa história aqui no hinduísmo, a destruição de Sodoma e Gomorra, possivelmente com a arma nuclear, onde teria destruído essas 2 cidades, que não era uma
natural. Não foi um fato natural, um terremoto, né? Uma destruição catastrófica, né? Foi algo produzido e que aconteceu a essas duas cidades. Além disso, né, de todas as informações, nós temos, inclusive, hoje, no momento, né, vários cientistas fazendo pesquisas como eram descritas as tecnologias, né, no Mahabharata. E elas estão sendo comprovadas. Inclusive, ultimamente teve um vídeo, né, na TV fechada mostrando exatamente isso. Eles pegaram uma determinada possível instrumento, né, descrito no Mahabharata, e reproduziram, e esta funcionou. Né? Muito interessante ver a informação tecnológica que existe hoje, né, nesse livro do Mahabharata. E nós vamos passar agora a uma outra religião, e que eu deixo último, e que nós vamos conhecer e muito falado atualmente, que é o espiritismo. Bem, o espiritismo, nós vemos que o nosso grande guia foi um brasileiro, né, o Chico Xavier, e que ele fez grandes revelações atual, né, da nossa geração, porque na realidade veio do século passado, muito antes do século passado, né, e veio sendo galgado até o nosso Chico Xavier, que foi um grande percussor, né, do espiritismo. E ele fala isso e teve o seu ápice, né, num programa de TV, inclusive, volta de 1901, volta não, no ano de 1971, onde ele fez grandes relatos, falou sobre o espiritismo, mas, ao mesmo tempo, ele deu grandes detalhes relativos à vida fora da Terra. Né? Então, naquela época, né, o Brasil praticamente parou, né? Foi a maior audiência registrada no país, televisiva até hoje, tá? Nas suas duas, e que foi um fato, né, que marcou muito pelas suas palavras e pelas suas profecias. Nós vemos lá que ele falou sobre uma data limite, onde chegava a que foi dada à Terra data limite de 50 anos, tempo provisório de 5 anos, para que a Terra não entrasse, as grandes civilizações terráqueas não entrassem em um confronto de destruição a nível mundial. E quem teria cedido mais uma vez por nós seria Jesus Cristo. Isso conforme as palavras de Chico Xavier. Então, foi dada ao homem 50 anos para que ele demonstrasse que poderia viver sem causar grandes tragédias através de guerras, né, mundiais, para que ele alcançasse um outro nível. E esta data iria começar
a partir do homem ter pisado na Lua. Ou seja, em 20 de julho de 1969, a partir daí, seriam contados 50 anos. E nesses 50 anos, se o homem atravessar esse período, não havendo uma guerra de destruição em massa, uma guerra, possivelmente uma guerra nuclear, ele teria acesso a grandes tecnologias, a grandes realizações. Ele fala, inclusive, que o homem poderia alcançar outros planetas a partir da Lua. E assim também, quem sabe, segundo suas próprias palavras, ter contato com outros seres de outros mundos. Seres estes que ele chamou de irmãos mais velhos. E que a Lua seria uma futura base da Terra para a exploração do universo. E que as construções realizadas ali na Lua poderiam ter todo o seu material retirado, inclusive da Lua, e que ali seria encontrado água. O que, atualmente, nós já tivemos essa notícia de que a água já teria sido encontrada na Lua. Então, todas essas maravilhas tecnológicas e os irmãos mais velhos foram relatados em 1971, num programa de TV, acredito eu, dito pela primeira vez, da existência de seres extraterrestres. O Espiritismo demonstrou a existência de uma forma bem explícita de que não estamos sozinhos no universo e que tudo que vai acontecer no futuro dependia das nossas ações no passado, naquele presente. Dependemos também hoje desse nosso presente para alcançarmos um futuro. E ele dá uma outra data muito interessante que está ali próximo ao ano de 2057, onde ele diz que nessa época, ou seja, 21, aproximadamente daqui a 36 anos, né, a Terra estará com uma grande teria tido uma grande modificação, né? E ele teria uma Terra completamente regenerada. E o que é a regeneração da Terra? É exatamente a nossa conduta moral e ética com relação aos nossos filhos, do qual ele fala que todos nós fazemos parte de um todo. E, mais uma vez, ele fala que precisamos evoluir nesse sentido. E, dessa forma, hoje, fechando com estas últimas de Chico Xavier, né, onde nós vamos ter um futuro
onde teremos grandes descobertas, onde teremos um avanço da tecnologia, eu encerro a nossa palestra fazendo uma viagem em torno das principais religiões que acreditam em extraterrestres. E hoje, por incrível, a nossa igreja, ou a igreja, a grande maioria dos brasileiros, que é o catolicismo, a igreja católica, tá? Está indo nessa direção, né? Vários eventos demonstrando essa questão. Nós temos, inclusive, o atual Papa falando que se os seres extraterrestres se apresentassem hoje, eles, aceitando Jesus Cristo, eles os batizaria. Então, veja como a própria Igreja Católica, diferente de não aceitação inicial de outras vidas, de outros planetas, no qual ela, inclusive, dizia que nós éramos o universo, nós fomos uma criação especial, na realidade, nós somos uma criação especial, mas não do centro do universo, tá? E que seria a única vida existente em todo o universo. Então, hoje, ela já relata como o poder, ela já visualiza que o poder de Deus é muito maior, muito grandioso, muito excelso a sua visão do que ela imaginava, ou talvez do que ela estava. E ela já tem esse conhecimento há muito tempo, não é de hoje, né? Nós vamos ver em 1800, né, a criação do Observatório do Vaticano. Mas, antes disso, as pessoas relatavam todos aqueles conhecimentos a quem? Exatamente aos padres. Eles relatavam aos padres tudo aquilo que eles conseguiam ver e observar nos céus. Eram mais próximos à população. E muitos daqueles que eles achavam anjos, na realidade, podiam ser os seres extraterrestres. Então, a igreja realmente católica tem um conhecimento enorme dessas atividades. E não à toa que ela tem tido esse trabalho de desenvolver uma nova metodologia com relação à observação dessas atividades em nosso planeta, visando, inclusive, me atrevo a dizer, a um contato próximo e aberto, né, dessas civilizações ou de alguma civilização com a Terra. E não está longe disso. Em julho, agora, há uma previsão de que a NASA irá fazer uma grande divulgação, além das grandes divulgações que ela já fez de seus arquivos, mostrando diversos documentos que relatam esses objetos. E ela vai abrir e estender um pouco mais essas informações. Então, eu gostaria, mais uma vez, de finalizar com as palavras de Chico Xavier, que fala que existem seres, e estes seres, na realidade, são nossos irmãos mais velhos. Então, mais uma vez, obrigado, Alexandre. Está agora. Eu, pessoalmente, fico muito feliz em ter testemunhado esses 4 programas com a participação do meu colega engenheiro, José Vanderlei, que deu um verdadeiro show de conhecimento sobre a questão da ufologia. Naturalmente, existem pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, mas isso é uma questão menor. O fato é que existe uma abordagem extremamente lógica, muito concatenada com a história, e essa abordagem foi feita por José Vanderlei nos últimos 4 programas, não apenas hoje, nos outros 3,
Ele abordou a Bíblia segundo a ufologia e despertou muitas interrogações. E hoje ele faz esse sobrevoo sobre as diversas religiões, também sob o olhar da ufologia, e mais uma vez despertando diversas interrogações. Evidentemente que as religiões elas são cercadas pelo dogma, e aquilo que é dogma não se discute pelos religiosos, mas pelos não religiosos é lícito que se façam perguntas e que se busquem respostas. E, nessa perspectiva, eu quero agradecer muito a José Vanderlei por ter compartilhado conosco, através do programa Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora, esses seus conhecimentos. E, seguramente, o José Vanderlei, que já é o recordista de participações aqui no Arte Agora, no canal Arte Agora, eu acredito que, com maior presença aqui no Norte Agora, só os poetas que participam com poetas e cantores, né? Por exemplo, o Alan Salles, como o Jordão, enfim, alguns poetas. O Valmir Jordão mesmo deve ter aqui umas 5 ou 6 participações. O Mário Poeta também, mas são poetas, né? E foram com poesias, não foi com palestras. Então, aqueles que participaram de entrevistas e proferiram palestra aqui no canal Arte Agora, seguramente o José Vanderlei é o recordista, com 4 participações, e todas elas muito boas, e que engrandeceram bastante o canal. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Vai voltar porque esse é um assunto muito amplo, que desperta muita atenção das pessoas. Então, Vanderlei, muito obrigado por essa tua disponibilidade de compartilhar conosco esse teu conhecimento. Registro que você, a cada palavra que você fala, você revela uma grande solidez de conhecimento. E aí eu digo, naturalmente existem pessoas que acreditam, outras que não acreditam, mas é isso mesmo, né? Eu me lembro que quando a gente conversa com os ateus sobre os livros religiosos, eles me dizem, eu não acredito. Sim, mas você pode fazer, não pode fazer nada. Mas a ufologia se ampara na ciência, né? As pessoas, é diferente, não é uma questão de dogma, né? Bom, de qualquer forma, muito obrigado, Wanderlei. Eu espero que em breve a gente volte a participar de outros programas, e passo a palavra a você para suas despedidas. Um abraço para você. Peço àqueles que ainda não são inscritos no canal até agora que se inscrevam. Um cliquezinho lá naquele inscreva-se ou subscreve, não paga nada, e a gente demonstra publicamente a nossa confiança, que através da arte, da cultura, da ciência e da tecnologia, a gente pode construir um mundo melhor para todos. E a gente está precisando de coisa boa, porque o mundo está muito difícil. Muito obrigado. E com vocês, o nosso queridíssimo José Vanderlei, para as suas despedidas finais. Até logo. Um beijo para vocês. Bem, Alexandre, obrigado pelo convite, mais uma vez, à disposição. Eu gostaria só de dizer a todos a importância desse momento que nós vivemos. Existe uma crença em que diz que nós temos esse momento para podermos transformar o nosso futuro. Então, se esse é o momento, né, precisamos fazer desse momento o melhor de nós. Precisamos dar o melhor de nós para que realmente alcancemos aquilo que desejamos, né? Assim como nós cremos que nós somos destruídos após a morte, a alma é eterna, e que em várias religiões há a reencarnação, né? Então, nós estamos produzindo hoje o nosso amanhã. É muito importante termos dessa forma. Então, se nós queremos ter um amanhã melhor, temos que ter um hoje melhor. Então, com esta forma de pensar, a todos
excelente finalzinho de semana e uma grande semana, e a todos uma boa tarde. E obrigado. E estarei com você, Alexandre, todas as vezes que assim você nos solicitar, ele para falar sobre qualquer outro assunto ligado à ufologia. Obrigado a todos. Boa tarde.